No programa de hoje você vai ver audiência pública, Câmara discute direitos dos empregados domésticos, título de cidadão, pastor José Marcos da Silva e líder comunitário Moura recebem homenagem de vereadores. E estudantes visitam a casa de José Mariano para aprender sobre o trabalho do Poder Legislativo. Agora, no TV Câmara do Recife. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. E no Dia da Empregada Doméstica, a Câmara realizou uma audiência pública para discutir os direitos dessa categoria. A iniciativa foi da vereadora Michele Collins. Lenira Carvalho, 82 anos. Ela foi uma das primeiras mulheres no Brasil a trabalhar de carteira assinada como doméstica e fundou no Recife o Sindicato das Empregadas Domésticas. Dona Lenira recebeu uma homenagem especial da vereadora Michele Collins durante a audiência pública no plenarinho da Câmara. Ela se emocionou quando falou da criação do sindicato e da luta contra a discriminação que atinge a categoria. Essa discriminação me dói muito, porque somos mulheres, estamos nesse país, se vendo nas famílias e porque a gente está trabalhando no privado, ter essa discriminação. Isso é uma coisa que eu ainda me dói muito, dentro dessa luta toda que eu tenho. O que a gente conseguiu ainda não apagou em mim essa marca dessa discriminação. Mas muita coisa foi conquistada, né? Não, muita coisa foi conquistada. Não tem palavra. A gente conquistou. Quando eu comecei para agora, a gente conquistou muita coisa. Eu acho que está mais difícil. Eu tenho mais esperança que venham os direitos. Eu acho que para mim é mais fácil do que o reconhecimento do trabalho e o reconhecimento da pessoa. Para mim isso é mais difícil. Michele Collins disse que a sociedade precisa valorizar a empregada doméstica e garantir direitos que a categoria vem conquistando nos últimos anos, principalmente com a proposta de emenda constitucional que amplia os direitos das empregadas domésticas, mas ainda tramita no Congresso Nacional. Participaram da audiência pública o representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Eduardo Paizan, e a representante da Secretaria da Mulher, Nathalie Queiroz. Quando a gente fala dessa conquista, da conquista dos direitos das trabalhadoras domésticas, a gente está falando de uma conquista que ela é reparadora, porque diz respeito, né, a uma dívida histórica que a gente tem, não só com o segmento de trabalhadoras, mas também com as mulheres, porque a maior parte das pessoas que formam esse contingente que estão no trabalho doméstico, elas são mulheres e são mulheres negras. E ela também é uma política emancipatória, porque ela promove direitos, ela faz com que essa mulher ela tenha uma jornada de trabalho, né, considerada justa e que ela tenha também disponibilidade de tempo para poder se capacitar, se aperfeiçoar, ter o seu tempo de lazer, o seu tempo de convivência familiar, que são direitos humanos. Então, sem sombra de dúvida, quando a gente fala de trabalho doméstico, a gente tá falando também de reconhecimento do trabalho da mulher. A presidente do Sindicato dos Empregadores, Andréa Macedo, falou sobre direitos e deveres de patrões e empregadas, que precisam ser respeitados pelos dois lados. A gente tem uma dificuldade de fazer com que o empregador entenda que ele tem obrigação a alguns tributos, a assinatura, mas a gente tem também dificuldades de fazer valer que esse trabalhador ele também tem obrigações e deveres em relação ao contrato. Aliás, toda vez que eu tenho direito a algo, eu tenho obrigação a algo, mas que seja cumprido pelas duas partes, que haja uma melhoria no contrato de trabalho. Entre todas as regiões metropolitanas do país, Recife tem a maior jornada de trabalho, 56 horas semanais em média. Os dados do IBGE foram citados pela auditora do Ministério do Trabalho, Felícia Mendonça, que falou em defesa do trabalho doméstico decente. A gente tem uma informalidade no setor muito grande, né? O respeito ao descanso semanal remunerado, o respeito às férias remuneradas da empregada doméstica, né? Os feriados, também o trabalho em feriados também é proibido, a princípio é proibido, a gente tem o direito do descanso no feriado. E
outros direitos, como, por exemplo, de ter uma acomodação no trabalho, um quarto com privacidade, não é, chave. Já temos o direito à jornada semanal de 44 horas. Então, passar do limite das 44 horas semanais já implica no pagamento de horas extras, não é? Com um acréscimo de 50%. A gente já tem uma emenda constitucional que garante muitos direitos, como esse da jornada, mas nós temos ainda outros direitos que terão que ser ainda regulamentados, como o direito ao fundo de garantia obrigatório. Quer dizer, nós temos o direito, mas não está regulamentado, o que significa que os empregadores só cumprirão, não é? Só estarão obrigados a cumprir quando regulamentar, e a gente está aguardando a regulamentação. Luísa Batista, presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas de Pernambuco, falou sobre as dificuldades para manter em funcionamento o sindicato, que por lei é proibido de recolher contribuição sindical dos trabalhadores. Hoje o sindicato não tem a contribuição sindical, isso dificulta muito a manutenção das atividades? Dificulta a manutenção das atividades, né? E dificulta também a luta, porque sempre que quando a gente precisa viajar para fazer alguma intervenção, algum ato, para conseguir passagem, hospedagem. Se nós tivéssemos a contribuição sindical, como os demais trabalhadores, né, os sindicatos dos demais trabalhadores, com certeza isso facilitaria a luta e também a manutenção e a ampliação dos serviços para a categoria. A senhora acredita que isso pode ser revisto? Eu acredito que pode ser revisto, né, porque se conquistamos uma emenda constitucional e se as demais categorias, os sindicatos que representam, tem essa contribuição sindical, porque isso também não pode se estender às trabalhadoras domésticas, né? É uma discriminação. É uma discriminação, né? Se não for igual, é inconstitucional. A gente pôde avaliar aqui que existem alguns avanços, sim, mas ainda há muito a ser conquistado, né? Relacionado aos direitos das pessoas que trabalham, dos empregados domésticos, não só das empregadas domésticas, mas também de todos os empregados domésticos de modo geral, que aí abrange as diaristas, babás, motoristas, vigias, né, que tomam conta das casas. Então, assim, é uma categoria que precisa muito de todo o apoio, de todo o reconhecimento, através também dos direitos, porque reconhecer também é isso, é você valorizar e dar os direitos que o cidadão, na verdade, já tem. Então, essa audiência de hoje foi muito importante, porque nós ouvimos aqui o Sindicato dos Empregadores, o Sindicato das Empregadas de Pernambuco, escutamos aqui o Ministério do Trabalho, que tem feito um trabalho brilhante de poder estar promovendo o trabalho decente, né, como eles têm até uma cartilha, e foi importante também abrir esse espaço aqui, através da Câmara de Vereadores do Recife, para poder estar oferecendo mais um espaço de discussão, trazendo esse debate para a Casa José Mariano, que é a Casa do Povo. Então a gente está muito feliz com essa audiência de hoje. Só aqui na audiência nós podemos já dizer que conquistamos alguns avanços também. Alunos de uma escola de Boa Viagem visitaram a Câmara. Eles tiveram uma aula sobre o funcionamento do Poder Legislativo. Eles ainda não conheciam a Câmara Municipal, mas se sentiram à vontade na Casa de José Mariano. Ocuparam as cadeiras dos vereadores. E o plenário virou sala de aula. O vereador Alfredo Santana assumiu o papel de professor e explicou aos alunos como funciona o Legislativo Municipal. Os alunos assistiram atentos à palestra do vereador e fizeram muitas perguntas. O professor Alfredo Santana respondeu de forma didática. Mais faixas para as avenidas e Veja só. O direito à acessibilidade é algo de suma importância, porque quem tem uma deficiência física, uma debilidade física, sabe a dificuldade que é poder transitar numa calçada estragada, querer acesso a um imóvel, num edifício, e ali há dificuldade por conta de não haver rampas preparadas. Eu concordo plenamente com a sua colocação, que deve sim fazer o máximo, porque as pessoas já trazem em si uma dificuldade por não poder se locomover fisicamente livre, depende de uma cadeira de rodas para poder ter acesso a determinados lugares,
concordo plenamente contigo que deve haver realmente o melhor para proporcionar uma vida muito melhor para esses que dependem, de fato, de um equipamento para transitar nos lugares que ele desejar, assim, edifícios, shoppings, estádio de futebol, tem que ter acessibilidade, isso é mais do que justo. As crianças que são do 5º ano da escola Grande Passo, que fica em Boa Viagem, também assistiram a palestras da assessora de Relações Públicas da Câmara, Ana Torte, e do diretor do Departamento Legislativo, Paulo Rogério. É um ciclo que sai do início do vereador, com uma proposição qualquer, um projeto que ele vai iluminar a rua, que ele vai melhorar a cidade do município, que ele vai pedir para calçar a sua rua, que ele vai pedir para colocar uma lâmpada. Foi legal para a gente aprender mais sobre o poder legislativo. O que você aprendeu sobre o Poder Legislativo? Eu aprendi que eles executam as leis e eles querem muito melhorar o nosso município. Eu achei bem legal. Legal. Aprendeu o quê? Um monte de coisas. Por exemplo? Por exemplo, o que acontece no Poder Legislativo. Eles vêm aqui, passam a entender mais como funciona essa questão da Câmara dos Vereadores, né? E qual a importância social, política, né, para o nosso contexto em Recife e para a vida deles também, né, desse papel. Então, é a materialização de algo que eles aprenderam em sala de aula, mas também, claro, já preparando-os, né, para serem cidadãos lá na frente. Então, isso aí vem muito a contribuir para tanta formação deles enquanto estudantes, né, não só cumprindo uma carga horária e uma disciplina, mas também a contribuir, claro, pessoalmente para futuros cidadãos. O aprendizado fica muito melhor aqui, né, no local. Com certeza, faz muito mais sentido, porque sai daquela rotina da sala de aula, da questão teórica muitas vezes, né, e vem para cá e aprende na prática, e vivencia na pele a história, né, e vivencia o cotidiano da sua cidade, que faz parte aí também, né, enfim, vereadores, política, é o que eles respiram, é o que faz parte da vida deles e o que vai levar para construir esses futuros cidadãos. É muito importante quando a gente vê crianças interessadas em estudar. E, infelizmente, é o contrário do que a gente encontra muitas das vezes nas ruas, crianças usando crack, crianças jogadas nas calçadas, crianças debilitadas. E aqui nós encontramos crianças interessadas realmente em aprender. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que ficará marcado na vida deles e o Brasil começa a mudar. Porque eu vi isso aqui quando eu estive viajando para a Terra Santa, Israel. Eu vi crianças aprendendo ali com os professores em lugares, aulas de história, onde Davi morou, onde foi ali realizados atos da Bíblia. E a gente vê ali as crianças marcando, aprendendo de fato. E aqui, então, essas crianças estão de parabéns por estar vivenciando um momento muito importante, que é aprender o trabalho legislativo, como funciona a Câmara de Vereadores. E eles vão crescer com isso e não vão jamais esquecer. Teremos cidadãos de fato, de verdade, já prontos para encarar um Brasil de fato melhor. À tarde, o vereador Rogério De Luca saudou os alunos que também acompanharam a reunião plenária. Todos vocês do Colégio Primeiro Passo e Grande Passo saiam daqui conscientes de um grande trabalho que aqui é exercido. Nós, vereadores, aquele político que é mais próximo do povo, chama-se o vereador. E o vereador é aquele que ajuda a fiscalizar o executivo, ou seja, ele fiscaliza aquilo que o prefeito faz. As ações do prefeito são fiscalizadas pelo vereador. E nós temos também as leis que são aqui criadas. Elas são aqui constituídas. E este plenário aqui, após uma análise dessas próprias leis, essas leis, uma vez aprovadas aqui dentro do plenário pela maioria dos vereadores, ela é levado ao prefeito, ao chefe do executivo, para que ele possa, assim, dizer se essa lei é uma lei boa ou uma lei ruim para a cidade do Recife. E nós usamos os termos aqui, que são termos do nosso dia a dia. Aquilo que o prefeito proíbe, nós chamamos de veto. Ou seja, vetou aquela lei,
Ou seja, ele quer proibir aquela lei. E se ele não proíbe a lei, ele analisa, abre aquela lei, gosta daquela lei, então ele aprova. Então são essas palavras que vocês vão discutir futuramente com seus professores. Uma finalidade básica deste plenário é que aqui acontece uma verdadeira democracia. Todos os pensamentos aqui são respeitados e, por decisão uníssona de uma grande maioria, as decisões são aprovadas e, como eu tenho dito, levadas ao prefeito. Como o meu tempo aqui, vocês estão vendo, existe um tempo regimental e esse tempo se esgotou. Então, eu gostaria de dizer a vocês que sintam-se à vontade aqui, sejam bem-vindos, certo? Aprendam sempre que o caminho correto é o caminho do bem, ou seja, da boa ética, da boa convivência uns com os outros. O plenário da Casa de José Mariano celebrou a entrega do título de cidadão do Recife ao líder comunitário José Muniz da Silva, o Moura. A iniciativa foi do vereador Almir Fernando. Natural do município de Salgado de São Félix, chegou ao Recife em 1977 e logo se engajou na Igreja Católica com Dom Helder Câmara e o padre Reginaldo Veloso. Reconhecendo a luta de Moura, o vereador Almir Fernando concedeu o título de cidadão numa solenidade muito prestigiada por amigos e familiares. Estavam presentes na mesa o vice-prefeito do Recife, Luciano Siqueira, e Antônio Filgueira, da Federação das Associações de Moradores de Núcleos de Coab, a FEMO-Coab. O presidente Vicente André Gomes conduziu a reunião solene. Almir Fernando fez questão de ressaltar a importância dos trabalhos desenvolvidos por Moura no bairro de Casa Amarela. Fez também muito como líder comunitário, lá do Alto Santa Isabel, quando foi presidente por dois mandatos. Participou da diretoria da FEACA, que precisa voltar, a FEACA precisa voltar, como temos a FIGE, Federação Ibura Jordão, a FEACA como Federação das Associações e Conselho de Moradores de Casa Amarela, precisa voltar para fortalecer o movimento popular, não é isso? Então a gente sabe da participação de Moura nesses movimentos que aconteceu. Moura chegou até a ser preso por defender ou ser contra o aumento de passagem, como a gente até hoje luta por essas questões, e também lutou por uma questão que ainda é atual, pelos títulos de posse de terra na terra de ninguém, com o grande João de Cigarro e Moura lá. Né? Até o Moura hoje falando na rádio, o repórter, a pessoa lá que estava apresentando, não esqueça de João de Cigarro, e a gente... Antes de você, a gente está lembrando aqui da grande luta da terra de ninguém com o João de Cigarro, que Moura também participou. Não é isso? Então, e ele nunca deixou de atuar, de participar e de trabalhar pelo movimento, independente de governo que estivesse lá no mandato. Tanto é que participou da Prefeitura dos Barros, no bairro, com o Jarbas Vasconcelos. O PT assumiu, ele participou como delegado do orçamento participativo. E hoje tem o Recife Participa e ele não fica distante. Todas as questões, onde for importante e necessário, onde ele possa participar e ajudar a sua comunidade a buscar reivindicações, ele vai continuar fazendo isso. E é por esse motivo e outros que a gente apresentou um projeto de decreto legislativo para conceder a Moura o título de cidadão do Recife pelos seus serviços prestados à cidade do Recife. Almir Fernando destacou o papel desenvolvido pelo líder comunitário que auxilia quem precisa. E as lideranças comunitárias sempre teve um excelente trabalho, prestou serviço à sua comunidade, às pessoas. É até considerado um orientador nas comunidades em que mora. Sempre lutou por tudo que acontece dentro da comunidade, por uma melhor saúde, por uma melhor educação, por um melhor transporte público, por uma melhor pavimentação. Nós que moramos em córregos e morros, pelas encostas, construção de encostas, infraestrutura das comunidades. Então, a gente tem que agradecer a toda essa comunidade, todas essas pessoas que sempre trabalharam pela sua comunidade. Infelizmente, algumas pessoas não reconhecem e até muitas vezes acham que o líder comunitário é remunerado, quando o próprio Estatuto diz que o líder comunitário não pode ser remunerado. Então, a gente quer registrar isso aqui e dizer que nós temos que apenas agradecer a todo o serviço prestado, feito por vocês nas comunidades. Eu
que ainda me considera um líder comunitário, vereador líder comunitário, que as pessoas nos procuram até para dar uma orientação, para conversar, para dar um aperto de mão. Então, a gente quer dizer que eu estou muito feliz aqui nesta tarde por estar homenageando todos vocês, até porque o movimento popular, de um certo tempo para cá, ele tem sido esquecido e as pessoas, os seus líderes não têm sido valorizados. E a gente quer fazer com que isso volte a acontecer, que as suas lideranças possam ser reconhecidas e valorizadas. E a gente aqui fez o ano passado essa homenagem ao líder comunitário. Este ano estamos fazendo junto com uma sessão solene de título de cidadão para um líder comunitário, o Moura. Iremos fazer isso todos os anos, independente de cor partidária. Estamos aqui juntos para o melhor da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Visivelmente emocionado, Moura agradeceu a entrega da comenda. Lembrou que em 1984 foi preso no bairro da Boa Vista. Fiz questão de trazer um discurso de 1984, quando eu fui preso e o senhor é deputado. Um discurso ainda batido à máquina, que não existia computador, e corrigido por caneta. Eu preso na Conda Boa Vista. E qual foi o mal que eu cometia naquele momento? Eu estava apenas com um balde de cola e com 5 companheiros, e chegou o DOPS e botou a gente, porque dizia que nós estávamos tentando contra a soberania nacional. Um balde de cola. A ditadura, e Luciano Siqueira já nesse momento já fazia esse discurso, eu guardo até hoje. A ditadura me perseguiu muito. Por o caso da ditadura, lutando para que você do Movimento Terra de Ninguém, de quem aqui eu faço uma homenagem ao saudoso Nelson Poeta, preso de novo porque estava na invasão, apenas para que o pessoal tivesse um pé de chão. Levaram a gente para Santa Amaro, torturaram a gente. E pau, mais uma vez, 5 vereadores desta Câmara, em 82, a gente, porque estava lutando por um pedaço de chão e por um pedaço de terra. Quero aqui agradecer em nome da minha, quero aqui agradecer a minha família que aqui está, mas quero lamentar que o senhor José Zacarias da Silva e a senhora Anaí Muniz da Silva não puderam estar aqui para ver esse momento, porque já estão no céu. Sempre sou leal às pessoas, mas não sou puxa-saco, porque quando você puxa o saco, você perde a sua autonomia. Sempre lutei em favor da vida, sempre aprendi, e aqui eu quero registrar e mandar e agradecer a meu querido padre sacerdote, padre Paulo, que aqui está. Meu professor foi o padre Reginaldo Veloso. Aprendi com Doelda, nas caminhadas, nos prefeitos biônicos, no Morro da Conceição, lutando por água, sempre trabalhando em favor da vida das pessoas. Moura aproveitou a ocasião para agradecer à família e muitos amigos. O mais novo cidadão do Recife ressaltou que nunca lutou por questões pessoais. Sou uma pessoa que nunca lutei por questões pessoais, mas o movimento popular, infelizmente o movimento popular se acabou, porque a liderança nivelou o dinheiro, os chamados cargos de confiança, os chamados favores. O movimento popular hoje está enfraquecido e precisa voltar, porque somos nós, o movimento popular. São essas lideranças que aproveitam, são essas lideranças que lutam e que brigam. Com toda essa minha história, companheiro, eu não tenho uma casa para morar e não tenho um emprego fixo, porque eu sou leal, mas não sou puxa-saco de baixar a cabeça a ninguém. Talvez seja essa minha virtude. Quero, companheiro, dizer que no carnaval deste ano, apesar de ser uma pessoa leal ao movimento popular, mas botei a cara para que os blocos de carnaval saíssem este ano. Faça um movimento cultural forte na grande Casa Amarela. Faça um movimento sempre voltado para o povo.
Quebrando o protocolo, o presidente Vicente André Gomes convidou o vice-prefeito Luciano Siqueira para homenagear Moura. Ai do governo de uma cidade que não conte na cidade com um movimento comunitário forte, independente, liderado por pessoas como você, que dialoguem com o prefeito, com o secretário, com as autoridades, em pé de igualdade, possa concordar quando considere que é justo concordar, mas nunca baixe a cabeça e sempre traduza com as suas palavras o sentimento, a reclamação, a reivindicação, a expectativa, a esperança do povo da cidade. Nós não queremos governar o Recife numa paz, como se diz, de cemitérios, com a concordância automática de todos. Nós queremos governar o Recife, seguir governando o Recife, num ambiente cada vez mais aceso da democracia pela qual nós tanto lutamos. E a democracia na cidade é também, não apenas pela voz dos vereadores, mas dos líderes comunitários, daqueles e daquelas que, de uma forma ou de outra, das igrejas, de todos aqueles que aglutinam as pessoas na cidade, possam dialogar conosco, exigindo, cobrando, em nome do povo, em nome de cada pedaço de chão dessa terra. Então, com este título, que muito lhe honra, e por extensão nós todos aqui solidariamente nos sentimos honrados, eu quero crer que Moura não vai abrir mão 1 milímetro desse seu jeito arengueiro, cobrador, lutador, para que honre cada vez mais a sua condição de militante querido do povo do Recife, agora cidadão da cidade. Após as palavras do vice-prefeito, o presidente Vicente André Gomes citou nomes de líderes comunitários que já faleceram. Quem não sabe quem foi Maria Grande? Eu vou chamar todos os nomes e depois a gente pede 1 minuto de silêncio. Maria, lá do Alto Refúgio. Geraldo, de Nova Descoberta. Edson Vieira, nosso Edson. João do Cigarro, no movimento Terra de Ninguém. Albertina, do Vasco da Gama. Nosso Trajano, que morava em Nova Descoberta, naquela escadaria lá em cima. Trajano. Iratangi. O nosso Paulo Bolão, que morreu com aquela ferida, arrastando-se no Alto do Mandu, em que muitas vezes fui médico dele. Essas pessoas eu fecho com Nelson, o nosso Nelson do Alto Santa Isabel, e aí peço 1 minuto de silêncio. Vicente André Gomes convidou o vereador Almir Fernando para fazer uma homenagem para líderes comunitários. Eles receberam uma placa pelo dia 15 de abril. Vicente André Gomes finalizou a reunião solene ressaltando estar orgulhoso em presidir uma homenagem para Moura. Essa sessão foi diferente. Eu dizia a Luciano Siqueira que esta homenagem de título de cidadão ao nosso Moura rompia todo o sentimento da pureza. Aqui, evidentemente, não ocorreu quem indica. O que ocorre geralmente nesta vida social. Aqui é o fruto do merecimento propriamente dito. Eu quero dizer a você, Moura e Almir, vocês fizeram gol em mim. Fizeram gol sem o Santa Cruz jogar. Eu estou profundamente orgulhoso de presidir a sessão na qual Moura, de nossa Casa Amarela, foi homenageado. Quem também recebeu a cidadania recifense foi o pastor José Marcos da Silva, natural de Caicó, no Rio Grande do Norte. Uma homenagem do vereador Aerto Luna.
Amigos, familiares e religiosos fizeram questão de comparecer ao plenário da Câmara para prestigiar o pastor José Marcos da Silva, da Igreja Batista em Coqueiral. O vereador Eduardo Marques presidiu a solenidade. Fizeram parte da mesa a deputada estadual Tereza Leitão, Evandro Alves de Freitas, do Instituto Solidari, e a esposa do homenageado, Erivaneide dos Santos. A deputada Tereza Leitão e Evandro Alves ressaltaram o trabalho realizado pelo pastor. Eu acho que a Câmara e o vereador Ayrton Luna, em particular, que foi o proponente dessa homenagem, de fato fez um grande ato de justiça. Porque o pastor José Marcos, ele já é cidadão recifense de coração. Todo o trabalho que ele faz aqui na comunidade, todo o compromisso que ele tem com a cidade, fazem com que ele mereça indiscutivelmente esse título. Isso é um título, como ele disse, que alegra ele muito e nos alegra também, né, enquanto equipe, enquanto comunidade que caminha com ele, né? A Recife, Jaboatão, Panelas, que são as localidades onde o Instituto Solidari atua diretamente, né, se alegra junto com ele. O autor da iniciativa, vereador Ayrton Luna, fez questão de lembrar que o mais novo cidadão do Recife começou a trabalhar cedo na fabricação de redes. O parlamentar recordou que o pastor ingressou em um seminário teológico em 1999, assumindo, anos depois, o pastorado da Igreja Batista em Coqueiral. Em 1999, ingressou no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, onde cursou teologia, sendo também laureado. No ano de 2002, assumiu o pastorado da Igreja Batista em Coqueiral. Seguindo sua trajetória religiosa à frente da Igreja Batista em Coqueiral, que existe há quase 100 anos, mudou significativamente sua forma de ser e agir do mundo. A partir da compreensão de que não se pode amar ao Deus sem amar ao próximo, a Igreja Batista em Coqueiral é uma igreja totalmente voltada para a comunidade, sendo reconhecida no mundo cristão, tanto na linha evangélica como no ramo católico romano, por sua notoriedade nos serviços prestados a comunidades por ela assistida. Ayrton Luna ainda citou que o pastor criou em 2006 o Instituto Solidari, uma organização social sem fins lucrativos. Em 2006, sob sua gestão, foi criado o Instituto Solidari, organização social sem fins lucrativos, com o objetivo de operar de forma profissional as ações do campo da assistência social, executadas por esta igreja. Em seu nascimento, o Instituto Solidari contava apenas com uma parceria formal, uma organização de origem americana chamada Compassion, e voluntários da igreja e comunidade, e com uma atuação local. Em 2009, já como segundo sargento especializado, decidiu pedir baixa do Exército para assumir o pastorado de tempo integral da Igreja Batista, estando à frente da igreja como pastor-presidente há 12 anos. Hoje, após 6 anos de existência, o Instituto Solidari atua em 6 regiões político-administrativas da cidade do Recife, como foco especial a RPA 5. Atende ainda o distrito de Cavaleiro, no município de Jaboatão dos Guararapes, e os distritos de São Lázaro e Cruzes, no município de Panelas, no Agreste Pernambucano. O Instituto executa 3 programas sociais distintos, sendo um voltado para o apoio socioeducacional em meio aberto para crianças e adolescentes, um para apoio sociofamiliar, com geração de renda e qualificação socioprofissional, e o outro voltado para o fortalecimento institucional de organizações da sociedade civil. Atualmente atende diretamente 1.054 pessoas por ano. O Instituto Solidari conta com 20 parceiros formais, sendo 3 parceiros internacionais, o Compassion, Visão Mundial e Aldeias Infantis, SOS Brasil, 5 parceiros da iniciativa privada, Petrobras, Unicap, CIA Modas, Olinda School e Faculdade Guararapes, 4 parceiros governamentais, Caixa Econômica, Governo do Estado de Pernambuco, Prefeitura da cidade do Recife e Prefeitura do Município de Jaboatão dos Guararapes. E 8 parceiros do terceiro setor, Instituto Coca-Cola, SESC, Banco de Alimentos, Coordenadoria Ecumênica do Serviço SESI, Sociedade Bíblica do Brasil, Tribunal Solidário, Rede Irmãos que Ajuda, TIE e AESC.
Finalizando suas palavras, o vereador destacou que José Marcos da Silva escolheu para viver o Recife, cidade que o acolheu. Ele enalteceu os serviços prestados pelo religioso. A cidade do Recife é para o pastor José Marcos a terra que o abraçou, sem perder suas raízes como homem do sertão. Essa foi a terra que ele decidiu viver e construir sua família, assumindo para isso o ônus e o bônus, as lutas e alegrias de uma metrópole. Eu conheço de perto a trajetória desse ilustre pastor. Por isso, gostaria de parabenizá-lo pelos serviços prestados à comunidade recifense, que vem ajudando dezenas de pessoas. Pastor José Marcos, o senhor é merecedor do título de cidadão do Recife. Esse reconhecimento é uma pequena retribuição pelos serviços prestados e oferecidos ao povo de nossa cidade. Um grupo de sanfoneiros também prestigiou o evento cantando hinos no ritmo de forró. Eis a questão para você responder. As trevas governam o sistema, impondo o seu lema, causando um dilema, desviando o homem da luz. O povo não vira entre a espada e a cruz, entre o ser ou não ser, entre o diabo e Jesus. No discurso de agradecimento, o pastor José Marcos disse que estava imensamente honrado em receber o título de cidadão do Recife. Sentindo-me imensamente honrado que recebo este título de cidadão da cidade do Recife. Porém, sou consciente de que, embora a honraria seja pessoal, o mérito é coletivo. Sei bem que se eu for devolver um pedaço desse título a cada mão que o construiu, talvez sobrasse para mim alguma fração de centímetro bem pequena dele. Nenhuma conquista é de mérito pessoal apenas. Somos a síntese de muitas pessoas e circunstâncias que, por providência de Deus, juntam-se para construir nossa história. Esta síntese é uma mistura mística de tantos fatores. O pastor recordou momentos difíceis quando trabalhava nas tecelagens de Caicó, aos 5 anos de idade. Das noites sem fim que me embrenhei por dentro dos teares e urdideiras, em todas as tecelagens de Caicó, desde os meus 5 anos de idade, onde fui mais uma criança pobre e esquecida nos recantos do mundo, vítima de uma industrialização que fazia máquinas e pessoas trabalharem em função do enriquecimento de poucos. Época em que já sonhava com uma vida melhor, porém bem consciente de que somente através dos estudos poderia romper aquela barreira de miséria herdada dos meus mais longínquos ancestrais. Quantas vezes trabalhei durante 10, 12, 16 e até mais de 20 horas num dia só, a fim de receber um pequeno punhado de dinheiro no sábado seguinte para economizar e comprar bicicletas e livros. A primeira para ganhar moral perante os meus colegas do presente. Já os últimos para romper um ciclo de pobreza quase que intransponível. Louvo a Deus por esta experiência herdada dos meus pais. Ela me ensinou o valor das coisas e das conquistas, mas, sobretudo, o princípio de que não há sucesso sem suor. O mais novo cidadão do Recife fez questão de detalhar sua trajetória de vida na igreja. Na construção desta história estão a Igreja Evangélica Batista em Curado 4. Aqui estão meu primeiro pastor, Romilson, e o meu primeiro discipulador, Andrade. E a Igreja Batista em Coqueiral. Nelas aprendi que Deus se revela na comunidade de pessoas, todas com seus defeitos e valores. Fiz amigos e amigas preciosos e preciosas. Aprendi princípios valorosos dentre eles, o que significa mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ele ainda lembrou que a vida pessoal é totalmente voltada para as obras de Deus. Nela, a serviço dela e vivendo na dinâmica do seu dia a dia, encontro estímulos que alimentam os meus sonhos, minha mística, minha espiritualidade, minha razão de existir. É em suas instalações, na sede do Instituto Solidari, em minha sala de trabalho, com a chave sempre posicionada do lado de fora da porta, nas ruas pobres das comunidades por onde ando, que tenho encontros com Jesus de Nazaré
quase sempre encarnado nos pobres. Às vezes ele vem no formato de mães sofredoras, outras vezes no formato de jovens em crise com amores e craques, de homens desempregados, de mulheres em busca de feijão e farinha, de excluídos que precisam acreditar na vida novamente, de velhos sem esperança e de crianças cujos sonhos foram ceifados. Em todos eles, Jesus se revela diariamente para mim. Nisto achei a razão para a minha existência e por isso abro mão dos meus projetos pessoais. Eis aí a grande crise que me mantém vivo. Preciso estar muito vivo diante de todas estas circunstâncias. Vivo e de olho aberto para entender que quase toda expressão de pobreza é uma construção social e uma afronta a Deus. Que não adianta de quase nada dar pão ao pobre se não estancarmos as estruturas que fazem com que o pobre não tenha pão. Parafraseio aqui um grande ícone da minha vida, Dom Helder Câmara. Foi na caminhada com a Igreja Batista em Coqueiral que aprendi a fazer a leitura, esta leitura da vida, e também aprendi a enxergar os outros sinais do reino de Deus, que vão muito além da mera religião. O pastor agradeceu à Câmara e aos amigos presentes na reunião solene e prometeu honrar o título recebido. Agradeço a Deus por este momento e a todas as pessoas que fizeram dele um sonho possível. Agradeço aos componentes desta Casa Legislativa, na pessoa do excelentíssimo senhor vereador Aerto Luna. Prometo a esta casa e a todos e todas demais recifenses honrar este título. Quanto a esta tarefa, sou consciente de que a melhor maneira de cumpri-la é levantando minha voz profética sempre que houver desalinhamento com o propósito para o qual as estruturas foram criadas, dentre elas, a mais especial de todas, a estrutura política. Sei que a melhor maneira de honrar este título é jamais me calando diante da injustiça. Neste aspecto, há muito o que fazer ainda. Mas sempre que for preciso, o farei, até o dia em que possa ver a maior quantidade de sinais de um reino onde o político e o profeta não sejam mais duas forças de grandezas inversamente proporcionais, pois ambos caminharão numa só direção, a de um mundo justo, promotor do bem comum, uma das mais sublimes expressões do reino de Deus. Com imensa gratidão, sentindo-me imensamente honrado e grandemente responsabilizado, louvo a Deus, agradeço a presença de todos e agradeço por este tão precioso título em minha caminhada. Eduardo Marques elogiou a iniciativa de Aerto Luna e finalizou a solenidade citando um trecho bíblico. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz maravilhosa que o Senhor tem ensinado a todos que possuem essa paz, que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O programa de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo TV Câmara Online. Até lá!